Eu estou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Nós estamos vivendo uma jornada incrível em Jesus, sabia? E você está fazendo parte do plano de Deus aqui em Vitória. Em Vitória do Espírito Santo. Olha só, Vitória do Espírito Santo. Esse nome é muito profundo, cara. A vitória é do Espírito. É Santo de Deus. Vitória de Deus. E nós entendemos que nós estamos fazendo parte do plano de Deus aqui para essa cidade. A nuvem está vindo. Nós estamos cavando os poços. E quando a chuva vier, vamos lá? Flua, em nome de Jesus. Aleluia. É assim. Ela está servindo água hoje, daqui a pouco ela está pregando o evangelho. As criancinhas vão estar aí tudo chapadas no Espírito de Deus. E ela vai estar liberando. É assim que nós vamos criar nossos filhos. Nós vamos enviar para a seara. Então eu queria compartilhar uma palavra muito breve, muito rápida. Nós vamos gastar aqui umas 4h30 de palavra. Cara do Lucas, rapaz. Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus aqui. Eu queria que você estivesse atento naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Porque o Senhor, Ele deseja falar com a gente hoje coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu vou ler o 1 Reis 19. 1 Reis 19. Você consegue compartilhar ali? Pode apagar a luz só para a gente ler no telão? Eu vou ler e eu queria ler com vocês. Nós vamos ler do 1 até o 12. Deixa eu ver. Vamos ler 1 Reis 19, do 1 até o 12. Nós vamos ler bastante. Eu queria que você lesse, prestando atenção em cada detalhe. Eu vou até sentar aqui. 1 Reis 19. Olha só que incrível esse texto. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. Depois vocês pesquisam na internet, vocês vão ver como é que essa árvore ela é feia pra caramba. Parece um cachinho de uva. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhes disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro,
Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, se pôs à entrada da caverna. Até aqui. Pode acender a luz. Li bastante, porque para que a gente compreendesse aonde o Senhor quer nos levar hoje. Elias foi um dos nomes importantes do Velho Testamento, um dos profetas importantes, um dos profetas que marcou uma geração durante o reinado de Acabe e Jezabel. Nós lemos ali que Elias passou por situações que talvez seja aquilo que nós estamos vivendo agora. Você vê que Elias foi um homem de Deus, e ele era chamado assim. Quando alguém precisava de uma resposta, consultar algo, eles diziam: vamos chamar o homem de Deus. Quando Elias ia para a casa de alguém, de uma viúva, de um órfão, de alguém que precisava de... Olha, está o homem de Deus. E Elias era tratado assim como homem de Deus. Era um profeta, era um homem que marcou uma geração. E até os dias de hoje nós lemos o contexto e vemos quão brilhante era a vida de Elias naquele tempo. E diante disso, eu queria, de uma forma expositiva, diante do texto que nós lemos, que foi de Reis, 1 Reis 19, do 1 até o 13, basicamente, eu queria expor cada detalhe ali, para que a gente compreendesse o que as Escrituras nos levam nesse lugar, nesse momento. Então, Elias, depois de um grande milagre, porque o povo tinha corrompido o seu coração, o povo tinha corrompido a sua vida, eles tinham levantado outros altares, outros deuses, e naquele tempo Baal era um dos deuses muito adorado, e Elias ficava doído com aquilo, choroso com aquela situação. Por isso que ele questiona Deus. Então, diante daquela situação, o Senhor levanta Elias, e Elias desafia um povo, desafia profetas, desafia uma cidade. Vamos ver quem é o Deus que vocês estão adorando mesmo. Vamos ver se é sobre esse Deus. Então, depois de um milagre, Elias ora naquele lugar, o fogo desce. Elias mata 450 profetas de Baal. E ele arruma uma grande confusão. Uma grande confusão naquela cidade. E é assim a gente, queridos. Se a gente anda em uma palavra, se a gente se move naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está nos apontando, e a gente continua caminhando caminhando nisso, deu até trava-língua aqui, caminhando nisso, nós continuamos perseverando nisso, nós vamos arrumar confusão na cidade. E que confusão é essa? O mundo das trevas não vai ficar feliz com você. Você pode ver quando você começa a caminhar ouvindo Deus, você começa a caminhar nas Escrituras, você tem uma vida de oração, você, tem uma vida de obediência, alguma coisa começa a se mover, e você fala: o que aconteceu, cara? Estou fazendo aquilo que Deus pediu. Pessoas vão se levantar contra você. Você vai perceber isso. E aconteceu isso com Acabe, com Elias, porque o rei Acabe e Jezabel falaram: vão matar aquele cara, porque 450 profetas foram mortos. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: olha, que os deuses que eles adoravam, Baal, entre outros lá, me castigue se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas, cara. Mas quem fez foi Deus, né? Fala: eu imagino Elias. Fala: vamos ver então. Meu Deus, lançou fogo sobre um altar que estava encharcado de água. Enquanto 450 profetas de vocês fizeram dança, fizeram tudo e não aconteceu nada. É mesmo? Amanhã você vai matar? É mesmo? Eu tenho Deus. É como se tivesse: você vai não. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Obedecer uma voz que vem do Espírito
vai custar a sua reputação, vai custar a sua aceitação, vai custar tudo de você. Mas se você tem uma palavra e você caminha nela, pode descansar. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem Deus. Eu estava até falando com o Gabriel semana passada no evangelismo, né? A gente compartilhando. E eu falei assim: Gabriel, cara, nós temos uma estrutura legal para ir para a pracinha. Nós temos som, temos umas caixas, temos uma mesa de som, tem um carrão que chegou agora, tem microfone, nós temos um monte de coisa. Você prega pra caramba, Gabriel. Você tem muito talento, Deus te chamou, cara. A sua esposa canta bem, eu posso ajudar cantando e tocando violão. Nós podemos ganhar a cidade. Aí depois eu pensei, eu falei: não, cara, não é sobre isso não, Gabriel. É sobre uma palavra que nós temos. Se nós temos uma palavra, nós não precisamos de caixa de som, nós não precisamos de microfone, nós não precisamos deste lugar, nós não precisamos de nada, nós só precisamos dele. Dele, aí sim nós veremos o reino de Deus sendo expandido, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo alcançadas por uma mensagem que está sendo gerada em nós e através de nós, para todos os povos e nações. Nós estaremos vivendo aquilo que diz em Marcos 16. Indo a todos. Então, de fato, nós não precisamos de equipamentos bons. Nós não precisamos de microfone. Nós só precisamos de uma palavra e caminhar nela. Ponto. É sobre este lugar. Se o Deus do passado fez grandes coisas, por que Ele não continua fazendo hoje através de nós? Porque Ele espera de nós uma resposta agora. Ele quer de nós uma resposta, queridos. Elias orou e fogo do céu desceu e o altar foi consumido com fogo. E por que ele não faz isso hoje? Pessoas eram curadas no nome de Jesus. Porque pessoas não são curadas em massa ainda hoje? Porque Ele não encontrou em nós uma resposta. Mas se Ele encontrar uma resposta em nós, nós veremos os hospitais dessa cidade sendo esvaziados. Nós veremos os bares dessa cidade, famílias sendo perdidas, esvaziados. Mas se Ele encontrar em nós uma resposta, e você é essa resposta. Você é a resposta para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, para uma nação, queridos. Nós somos essa resposta de Deus. E sabe o que acontece com Elias? Jezabel falou assim: olha, se até amanhã, cedo, você não morrer. Olha só, Elias experimentou de coisas incríveis. Ele ora, ele vê 450 profetas sendo envergonhados e manda prender aqueles caras morrem. Fora os outros 400 profetas, então tinha 850. Eles montam o altar ali e tal, e botam ali 2 bezerros. Elias fala: pode encher de água. Pode molhar as madeiras tudinho. Ele cavou uma vala e encheu de água para provar que Deus é o nosso Senhor e está acima de todos. Ele viu todas essas coisas e uma mulher simplesmente fala: olha, eu vou te matar amanhã. Ele foge. Dá para entender um negócio desse? Elias fugiu. Como assim, cara? Se fosse nós, talvez a gente falaria: não, eu não fugi. Eu fugi para quê, cara? Mas Elias fugiu. Deus falava diretamente com Elias: diga ao meu povo isso, diga ao meu povo sobre aquilo. Elias orava, Deus, a oração de Elias era respondida, cara. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Sentou debaixo de um zimbro e orou pedindo a morte. Ele chega para Deus e fala: Deus, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Mesmo após um grande milagre, Elias entra em crise, cara. Como assim, meu? Elias entrou em crise. Ele está exausto e com medo e desanimado. Esse é o Elias. Isto mostra que a fé não anula os sentimentos humanos. A nossa jornada não anula. E Elias, ele entra em crise.
Ele fica desesperado. Porque nós somos humanos. Você é humano. Você é humano. Nós somos humanos, nós somos de carne e osso. E nós estamos sujeitos a isso mesmo. Às vezes a gente sai de um culto aqui cheio, cara, da presença. O Senhor nos toca, sabe? Nós choramos aqui e falou, cara, que culto abençoado, glória a Deus. E é isso mesmo. Aí a gente chega na segunda-feira, a gente acorda mal. A gente acorda porque nós somos humanos. Eu aprendo muita coisa aqui. Eu aprendo muito com isso aqui. Como assim, Elias, cara? Diante de tudo isso. E Deus, sabe o que Deus faz? Deus não adverte Elias, não. Deus poderia chegar lá e falar assim, não, cara, agora eu vou brigar com ele. Agora ele vai ver. Ele viu todas essas coisas, eu fiz grandes coisas, e agora ele vai ver. Aí Deus não faz isso. Deus cuida de Elias. No versículo 5, então, Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Ele tinha fugido. De repente um anjo tocou em Elias. Levante e coma. Porque Elias estava desanimado. Resumindo, ele estava em depressão. Porque a palavra de uma pessoa entrou tanto no coração dele, que deixou ele mal. E o anjo fala, levanta-se e coma. E havia um pão assado sobre a brasa quente, brasas quentes e um jarro de água. E o Senhor não repreende Elias, pois está fraco, desanimado. Em vez disso, o Senhor alimenta ele e deixa ele descansar. E às vezes é isso mesmo. Sabe o que acontece? Deus vai nos alimentar. Vai nos alimentar antes de falar conosco. Porque às vezes, queridos, nós não damos conta mesmo não. O dia mal chega para todos. Às vezes, nós não damos conta de estar orando. Cara, hoje eu não consigo orar, cara, que eu estou assim. E olha que nós já experimentamos de coisas tão incríveis com Jesus. Aí às vezes chega aquele dia que a gente não dá conta nem de orar. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, cara. Às vezes o Senhor, Ele está te alimentando ali, ó, no silêncio. E Ele está vendo tudo. Isso que acontece com Elias. Sabe por que Deus não falou nada com Elias? Deus deixou ele. Alimentou ele. Na verdade, Deus estava falando com os sinais estavam acontecendo. E os olhos vendo tudo aquilo acontecendo. Eu me lembro de um texto aqui em Salmos 42 que diz assim, ó, olha, aquieta minha alma. Né? Davi fala, aquieta minha alma. Deus, porque eu preciso ouvir sua voz. Davi estava dizendo isso. Eu entendo que uma alma barulhenta, muitos barulhos em volta, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E às vezes nós vamos precisar fazer a oração de Davi. Deus, aquieta minha alma. Porque ela anda muito inquieta. Aquieta minha alma diante dos desafios. E aquieta minha alma diante das adversidades, diante daquilo que eu estou passando, diante daquilo que eu estou passando no meu trabalho, diante daquilo que eu estou passando na minha vida, diante dos desafios que eu tenho passado todos os dias, Pai. Aquiete a minha alma, aquiete a minha alma. Porque não tem problema você se desanimar, não. O que você não pode é retroceder. Você não pode retroceder e abrir mão de um chamado, daquilo que o Senhor o chamou, cara. Eu sei que nem todos os dias nós estamos queimando, mas todos os dias nós precisamos permanecer. E nós precisamos permanecer, nós não podemos negociar. O vento vai soprar para lá e para cá, mas se você cavar para baixo, você não vai sair do lugar. Você não vai. Você pode dar um glória a Deus, diga glória a Deus. Você pode dizer um aleluia, diga aleluia. Diga, Jesus, eu não estou desanimado não. Fala aí, eu não estou desanimado não. Olha para mim aqui, está vendo? Você não está não. Porque você tem o Senhor. Você tem Ele.
E olha só, fortalecido com aquela comida, porque o anjo alimentou ele. Ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E esse Monte Horebe tem história, meus amigos. Esse Monte Horebe, meu Deus, não é o Monte Horebe de Vitória ali não é aquele que você foi não, Lucas, é outro. Aquele ali também tem história. Nós vamos lá essa semana, quarta-feira, queimar e chapar até o pai vir. E a Amanda também vai até chapar tudo. E o Gabriel e a Ana também. E os dois ali também. Nós queimando. Não vamos queimar? Nós vamos lá. Mas o Monte Horebe aqui é o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Tem história, cara. É o lugar da revelação. Então ele, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Como que alguém viaja 40 dias e 40 noites com uma comida na barriga? Que alimento é esse? É o alimento espiritual, aquele que vai encher você. Não só no seu estômago, mas no seu espírito. O seu espírito. E ali Deus queria ter uma conversa particular com Elias. Agora eu vou conversar com ele. Sobe lá, meu. E ele caminha em direção ao Monte Horebe. E ele chega neste lugar. Sabe? Muitas vezes Deus vai fazer a gente caminhar 40 dias. Deus vai nos fazer caminhar alguns dias, permanecer. Ele vai fazer a gente permanecer caminhando. Para que nós tenhamos um encontro com Ele, neste lugar. E talvez será necessário mesmo andar 40 dias para que podamos compreender um reino que se move e um Deus que se revela. Para que a gente compreenda um reino que se move e um Deus que revela. Eu poderia dizer para você que hoje, se eu pudesse dar uma palavra para você de Deus, continue caminhando. Não pare. Continue firme nele. Siga o caminho olhando para Ele. Não desista. 40 dias é logo ali, queridos. Continue caminhando e não pare. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, aquele que entregou o seu filho por nós, vai se mover de um jeito ou de outro até que você veja. Até que você experimente da glória de Deus. Não pare. Continue caminhando em direção, siga em frente. E aí chegando no versículo 11, então o anjo do Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Queridos, saia e fique na presença do Senhor. Saia e fique no monte. Saia porque o Senhor vai passar. E sair é você se levantar como alguém que deseja experimentar da glória de Deus. Então saia, se levante e diga: Deus, eu quero ver a sua presença. Eu quero sentir um toque sobrenatural. E quando Eliseu ele sai para este lugar, vem um vento fortíssimo que separou e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro suave. E era a voz de Deus. Era a voz de Deus no sussurro suave. E era o Senhor passeando sobre aquele lugar. Porque Ele moveu a montanha, Deus não estava lá. Deus mandou fogo, mas Ele não, Ele veio em um sussurro suave. Você sabe que o que Deus está dizendo aqui? Entra num lugar de secreto com Ele, para ouvir o sussurro suave de Deus. É, porque Ele fala neste lugar. Sabia? Às vezes barulho, às vezes um espetáculo. Cara, Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza que vai cair um toró aqui, um chuvão e relâmpagos dele. Eu vou ver ele aqui. Às vezes Deus quer. É um sussurro no seu ouvido. É um sussurro. Sabe o que Elias estava esperando de Deus? Um espetáculo.
Cara, agora eu estou no monte aqui, Horebe. Ele esperou um espetáculo como se fosse no Monte Carmelo ali. Quando aconteceu, o fogo desceu do céu. Mas Deus escolhe se revelar no silêncio. Quem já ouviu Deus no silêncio aqui? Quem já ouviu? Já ouviu? Às vezes você está ali sozinho, cara. Às vezes assim, numa calada da noite, à madrugada, você acorda do nada, assim, coisas mais inusitadas. E um sussurro sopra. Às vezes todo mundo saiu, só ficou você em casa e Deus fala o tempo inteiro, de um modo ou de outro, mesmo que os nossos olhos não percebam. E Ele fala, e a gente não está percebendo, a gente não está ouvindo, e Ele está soprando. Ei, filho, estou aqui. Ei, Elias, estou aqui, ó. Ei, eu estou aqui. Mas Deus escolhe se revelar no silêncio. É uma lição poderosa que nós compreendemos. Deus fala quando tudo está calmo, mesmo quando não há fogo nem terremotos. Será que você compreende que sua alma é barulhenta demais? Os ambientes, às vezes, que você está demais. Muitas vezes você vai deixar de ouvir o Senhor, você não vai conseguir. E o convite do Senhor agora é: aquiete a sua alma. Ore Salmos 42. Faça um exercício, comece a orar Ele. Aquiete a minha alma, meu coração ouvir sua voz, Deus. A minha lágrima tem sido meu alimento dia e noite. Enquanto eles perguntam: e o seu Deus? Faça esse exercício. E no 13, Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? Elias responde: me sinto sozinho. Me sinto derrotado. Caraca, bicho. Elias fala um negócio desse, cara. Ah, não. Acredito não. Eu sou um cara que ama Jesus do século 20, bicho. 2025. Sou um farelo. Elias não, cara. Elias, tu é doido. Ele viu coisas assim. E Elias fala isso com o Senhor. Ele fala: tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança e eu sou o único que sobrou. Só tinha sobrado Elias. Agora estão querendo me matar também. Você não está sozinho. Você tem um Deus que está acima da sua enfermidade. Você tem um Deus que está acima dos desafios. Dezembro está chegando. O seu Deus está acima desses desafios. Ele vai pagar tudo. Ele vai pagar tudo. Ele vai pagar. O seu Deus está acima da enfermidade. O seu Deus está acima de tudo. De tudo. E quando nós cremos nisso, nós começamos a ir para um próximo nível. Ir para esse próximo nível, muitas vezes você vai se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Muitas vezes você vai ter medo, porque o próximo nível vai te colocar em mais responsabilidade. E mais responsabilidade vai custar de você. É igual quando você está em uma empresa. Eu lembro que eu trabalhava no supermercado, eu era embalador de compras. Há muitos anos, comecei com, acho que 17, 18 anos. E eu, embalando compras, a minha responsabilidade era compatível com o embalador de compras. No supermercado Casa Grande, eu trabalhava. Embalava compras. 3 meses depois, me colocaram para um setor fiscal de supermercado. E eu fiquei no setor fiscal. O meu nível de responsabilidade era de alguém que estava no setor fiscal. Custou mais. Às vezes eu tinha medo. Às vezes, cara, será que eu vou dar conta disso aqui? Depois do setor fiscal, eu fui para o administrativo, que era um pouco maior. E cheguei no administrativo. Isso foi um período de 0 a 6 meses.
e tal. E aí eu falei, cara, e foi custando mais. Eu fui indo para o próximo nível. E quanto mais eu ia para esse próximo nível, me custava mais. Vai custando mais. E é assim a sua vida com Deus. Deus vai te mandando para um próximo nível. Você vai experimentando de coisas mais incríveis. E aí esse próximo nível vai te custando mais. Vai custando mais. E você vai dizendo, eu continuo dizendo sim. Eu continuo dizendo sim. Porque eu não vou retroceder. Porque eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. Porque foi Ele quem me deu a palavra. E eu vou caminhar nessa palavra. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu posso dizer para você, não pare. Continue nele. Creia nele. Ponto. Não, mas eu tenho não sei o quê. Ponto. Mas não vai dar certo, cara. Ponto. Porque você tem uma palavra, acabou. Quem diz ao seu respeito é Ele. Quem fala sobre você é Ele. O que dizem sobre você não te representa, porque Ele disse muito sobre você. Ponto. É sobre esse lugar que o Senhor nos convida. Eu já encerrei. E eu estava orando essa semana, e o Senhor, Ele começou a ministrar meu coração, para a gente orar pelas famílias, para a gente orar pelos filhos, orar pelos trabalhos, finanças, orar por todas as coisas relacionadas à nossa vida. E nós vamos levantar aqui agora algumas intercessões. Nós vamos orar algumas coisas. Diante daquilo que eu estou liberando sobre vocês agora, que eu estou compartilhando, sobre essa palavra, sobre de não parar, não desanimar, crer no Senhor. E compreendendo que o próximo nível que o Senhor está te levando, está mudando algumas coisas em você. Mas entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho, mesmo quando parece estar lutando sozinho. Ele vê o que você não vê. Você não está sozinho, querido. E eu queria, apaga a luz ali, amor. Eu queria agora, nesse momento, orar. Eu queria orar, nós vamos levantar algumas intercessões aqui.